Livro A Reencarnação, de Gabriel Delany, 1924. Capítulo 2. As bases científicas da reencarnação. As propriedades do perispírito. O grande mérito dos magnetizadores espiritualistas e dos espiritistas é o de haver tentado fazer com que o estudo da alma humana passasse do domínio da psicologia propriamente dita para o da observação científica, pela verificação das manifestações objetivas do ser pensante. Durante todo o século XIX, a filosofia oficial encantonou-se no domínio da introspecção, esquecendo, sistematicamente, os numerosos e interessantes fatos das ações extrasensoriais do ser humano. Graças, porém, à Sociedade Inglesa de Pesquisas Psíquicas foi estabelecido, agora, que a telepatia é uma realidade indiscutível, que a clarividência, quer durante o sono, quer em estado de vigília, é bem real e, enfim, que a previsão do futuro foi muitas vezes averiguada. Essas faculdades pertencem, propriamente, à alma, e não se podem explicar por nenhuma propriedade fisiológica do corpo. Tais verificações são de importância considerável, mas esses descobrimentos são ultrapassados, ainda, pelo do corpo fluídico da alma, a que os espiritistas chamam perispírito. Esse corpo espiritual foi suspeitado em todas as épocas, porque os hindus já lhe chamavam Linga Sarira, os hebreus, Nefesfi, os egípcios, Kaubai, os gregos, o Shema, Pitágoras, o carro sutil da alma ou Eidolon, o filósofo Kudwort, o mediador plástico, e os ocultistas, o corpo astral. Esse duplo do organismo foi assinalado pelos sonâmbulos, que o viram sair do corpo material no momento da morte, ou desprender-se de si próprios, quando eles se exteriorizavam. É esse princípio intermediário entre o espírito e a matéria que individualiza a alma, permite àquele conservar a consciência e a lembrança depois da morte, do mesmo passo que, durante a vida, mantém o tipo corporal, o entretém e o repara durante toda a existência. Vou, pois, tratar ligeiramente dos diferentes gêneros de provas que possuímos, para estabelecer a realidade desse organismo suprassensível, ainda tão desconhecido da ciência atual. Aparição de vivos. Resumi, no primeiro volume da obra As Aparições Materializadas dos Vivos e dos Mortos, certo número de exemplos autênticos, os quais demonstram que, durante a vida, a alma pode sair do seu corpo físico para mostrar-se ao longe com um segundo corpo idêntico ao primeiro e, em certos casos, capaz de gozar, temporariamente, as mesmas propriedades. Não se trata aqui de teorias mais ou menos contestáveis, é a própria natureza que fala. Entre 100 outras provas, citemos a referida pelo ilustre jornalista inglês W. Stead. 8. Ele viu, durante mais de uma hora, o duplo materializado de uma de suas amigas que, durante esse tempo, estava deitada em seu quarto. Início da nota do redator. 8. Leis Apparitiums Materializeis des Vivuntis et des Mortis, página 266, tomo 1. Fim da nota do redator. O sósia tinha força suficiente para empurrar uma porta, manter um livro e caminhar. O duplo era de tal forma idêntico ao corpo carnal, que os assistentes não duvidaram estar em presença da aparição materializada de um vivo. Existem muitos outros casos semelhantes e não seria demais chamar a atenção dos pesquisadores para essas manifestações espontâneas. Aqui não é necessário médium. O espírito encontra em seu próprio organismo as forças suficientes para dar a seu corpo espiritual as aparências da matéria. Ora, para caminhar, para manter um livro é preciso que o fantasma esteja organizado. É indispensável que ele tenha aparelhos extrafisiológicos que gozem o mesmo papel dos membros carnais. A dama de Stead segurava, com sua mão fantástica, o livro que lhe ofereceram, exatamente como faria com sua mão ordinária, é um fato e não uma hipótese. Assim também, 9,
Quando o fantasma de um passageiro escrevia numa ardorosa indicação que devia salvar o navio em perigo, onde seu corpo físico se achava adormecido, ele agia como teria feito para escrever na vida normal, possuía um órgão de preensão, que lhe permitia sustentar o giz. Dirigia os movimentos do lápis, imprimindo-lhe as mudanças de direção necessárias para produzir o grafismo. Em outras palavras, havia uma verdadeira duplicata do corpo físico e ela devia estender-se às minudências da constituição anatômica, pois que os atos executados são os mesmos. Início da nota do redator 9. Leis apparitiumus materialiseis des vivantes et des mortis, página 275, tomo 1. Fim da nota do redator. Lembrarei, igualmente, que o duplo da senhora Fay, na célebre experiência de Crookes e Varley, apareceu entre as cortinas do gabinete, tendo na mão um livro, que deu a um assistente, enquanto seu corpo de carne e osso, em letargia, era percorrido por uma corrente elétrica, o que assegurava não se haver ele movido. Início da nota do redator 10. Leis apparitiumus materialiseis des vivantes et des mortis, página 400, tomo 1. Fim da nota do redator. A dedução que se impõe, imediatamente, ao espírito, é que existe em cada um de nós um segundo corpo, perfeitamente semelhante ao primeiro, que dele pode separar-se, momentaneamente, substituí-lo, a fim de permitir que a alma exteriorizada entre em relação com o mundo exterior. Falando da bilocação de Afonso de Liguori, que assistia o Papa Clemente XIV, em seus últimos momentos em Roma, enquanto seus servidores o viam, no mesmo dia, em sua cela de Arienzo, na província de Nápoles, escreveu Durand de Gross, médico de alta envergadura filosófica, 11. Início da nota do redator 11. Durand de Gross, L'Emerveilleux Scientifique, página 148. Fim da nota do redator. Se o fato em causa, e os fatos ou pretendidos fatos semelhantes, descritos diariamente nas publicações da telepatia científica, são verificados, são provados, se, em uma palavra, força é admiti-los, ainda que nos custe, uma consequência me parece decorrer daí, com a mais límpida, a mais irresistível evidência, a de que a natureza física aparente está associada a uma natureza física oculta, que lhe é funcionalmente equivalente. Posto que de diferente constituição. É que o organismo vivo que vemos e que a anatomia disseca tem igualmente por forro, se o forro não é ele próprio, um organismo oculto, sobre o qual não exercem ação nem o escalpelo nem o microscópio e que, nem por isso, deixa de estar provido, e talvez o esteja melhor que o outro, de todos os órgãos necessários ao duplo efeito, que é a inteira razão de ser da organização vital, recolher e transmitir à consciência as impressões do exterior e colocar a atividade psíquica em condições de se exercer no mundo circunjacente, por seu turno, modificá-la. Sob forma lapidar, é esta a conclusão a que não mais poderemos escapar. Com efeito, em seu último livro, Do Inconsciente ao Consciente, o Dr. Gelei foi levado também às seguintes conclusões, depois de haver assinalado as obscuridades do ensino filosófico oficial. 12. Início da nota do redator 12. Dr. Gustave Gelei, De Inconsciente ao Consciente, página 51. Fim da nota do redator. É preciso e basta para tudo compreender, o mistério da forma específica, o desenvolvimento embrionário e pós-embrionário, a constituição e a manutenção da personalidade, as reparações orgânicas e os demais problemas gerais da biologia, admitir uma noção, que não é nova, certamente, mas encarada de modo novo, a de um dinamismo superior ao organismo e que o acondiciona. 13. Início da nota do redator 13. Veja-se o meu livro Evolução Anímica, no qual atribuo ao perispírito esse mecanismo psicodinâmico. Fim da nota do redator.
Não se trata somente da ideia diretora de Claude Bernard, espécie de abstração, de entidade metafísico-biológica incompreensível, mas de uma noção concreta, a de um dinamismo diretor e centralizador, que domina, assim, as contingências intrínsecas, as reações químicas do meio orgânico, como as influências ambientes do meio exterior. Allan Kardec, há mais de 70 anos, ensinava essa duplicação do organismo, verificada hoje com o luxo de precauções que o método científico exige. Se, com efeito, o escalpelo e o microscópio são impotentes para revelar a existência do perispírito, a fotografia, de uma parte, pode revelar a presença do fantasma exteriorizado de um vivo, mesmo invisível à vista, do que temos exemplos perfeitamente autênticos, como, de outra parte, as experiências do Coronel de Rochas nos fazem presenciar o êxodo da sensibilidade e da motricidade do paciente em experiência. Esses fenômenos objetivos fazem, felizmente, intervir a experiência num domínio que parecia reservado, exclusivamente, à observação, tirando, ao mesmo tempo, qualquer sombra de incerteza sobre a verdadeira causa. Em todo caso, é a alma humana e só ela que intervém, porque, quando é preciso obter desdobramentos experimentais, escolhe-se o lugar, o tempo, as condições, e pode o agente, por vezes, lembrar-se do que se produziu, quando o viam à distância. Ele tem a sensação de ser transportado ao lugar onde esteve visível, e não se engana, porque pode descrever com exatidão as coisas desconhecidas que se encontravam nos lugares que visitou anormalmente. Melhor ainda, nas sessões com Eusápia, por exemplo, assiste-se ao sincronismo dos movimentos físicos do corpo carnal e os do corpo fluídico, o esforço físico, fisiológico, é transportado à distância e ficam traços objetivos dessa ação extracorpórea. São móveis deslocados, pressões exercidas sobre aparelhos registradores e, sobretudo, precioso resultado, impressões e moldagens, que permitem verificar, de visu, a natureza da causa atuante. 14. Início da nota do redator. 14. Ver, para a justificação, as experiências do professor Bottazzi, no tomo 1 de Leis Apparitiums Materializeis des Vivuntis et des Mortis. Ver também os trabalhos do professor de Crawford, Revue Metapsychique, 1921. Fim da nota do redator. Em presença de semelhantes verificações, percebe-se a inanidade das teorias católicas, ocultistas, teosóficas, que fazem intervir seres estranhos para a explicação dos fenômenos. Quando Siemira diz que comprova que as impressões deixadas no pó de sapato, pela mão fluídica de que se teve a sensação, ou que foi vista operar, são idênticas aos desenhos da epiderme da mão de Eusápia, é preciso possuir robusta imaginação e ausência total de espírito científico para imaginar que é um demônio que se diverte nesse pequeno jogo. Do mesmo modo, quando se obtém uma impressão da cavidade do rosto, em gesso, como eu mesmo observei, 15, não há necessidade das coortes infernais para a explicação. Não há nenhum milagre, nenhuma intervenção estranha, mas somente a ação do corpo fluídico, de que esses fenômenos demonstram a existência com uma força irresistível. Início da nota do redator. 15. Leis Apparitiums Materializeis des Vivuntis et des Mortis, tomo 1, páginas 452 e seguintes. Fim da nota do redator. Se se procura, realmente, a verdade, fora de qualquer ideia preconcebida, é preciso seguir os fatos, passo a passo, e não multiplicar as causas sem necessidade. Quando se encontra no ser humano a razão suficiente de um fenômeno, é anticientífico interpretá-lo por causas estranhas, sobretudo, quando estas são hipotéticas, como é o caso de demônios, anjos, restos, cascas astrais, elementares, etc., ou qualquer outra entidade até agora imaginária. Ressalta diretamente da observação e da experiência que o indivíduo humano é capaz,
em circunstâncias especiais, de separar-se em duas partes, de uma, vê-se o corpo físico, geralmente inerte, mergulhado em sono profundo, e de outra, um segundo corpo, duplicata absoluta do primeiro, que ide ao longe, inteligentemente, donde se infere que a inteligência acompanha o sósia e que este não é uma simples imagem virtual. Uma efígie sem consciência. Aparições de defuntos. O que há de mais notável é que o desdobramento se observa, tanto com as pessoas perfeitamente vivas, como com as que estão prestes a morrer, ou, enfim, com as que desapareceram, há mais ou menos tempo, de nosso mundo objetivo. Os fantasmas dos mortos são tão numerosos, tão bem observados como os dos vivos. Têm exatamente as mesmas aparências exteriores e, muitas vezes, a mesma objetividade que o duplo dos vivos materializados, o que nos obriga, logicamente, a lhes atribuir a mesma causa, a alma humana. Daí resulta, peremptoriamente, um fato importantíssimo, o de que a morte não a aniquila. É a prova da sobrevivência que nos é revelada pela observação dos fenômenos naturais, e vemos aumentar, a cada dia que passa, o gigantesco arquivo que já possuímos. Existem nos proceedings da Sociedade de Pesquisas Psíquicas duas memórias sobre a aparição dos mortos, a de Gournay, completada por H. Mears, e outra da Sra. Sidgwick, nas quais é possível observar todos os gêneros de aparições. Notam-se alucinações telepáticas, propriamente ditas, as que o próprio vidente constrói, depois, as visões clarividentes, enfim, as aparições coletivas. Sabemos que se pode obter, experimentalmente, a mesma série de fenômenos entre dois operadores vivos, nos quais um eide de forma a parecer ao outro. 16. Início da nota do redator. 16. Veja-se Les Apparitions Materialises des Vivants et des Mortis, volume 1, capítulo 5, Essai d'Apparitions Volontaires, Ensaios de Aparições Voluntárias, página 199. Fim da nota do redator. A causa desse fenômeno não é duvidosa, é o agente. 17, e só ele, que é o autor da aparição de que fixou, à vontade, o dia e a hora. Por vezes, conserva a lembrança de seu deslocamento e pode notar as minúcias que observou enquanto o paciente o via. Início da nota do redator. 17. Chama-se agente aquele de quem se vê o fantasma e percipiente aquele que percebe a visão. Fim da nota do redator. Depois da morte, repito com insistência, produzem-se fatos absolutamente semelhantes. 18. Início da nota do redator. 18. Ver os 3 volumes de C. Flammarion, A Morte e seu Mistério. Fim da nota do redator. As aparições dos defuntos têm caracteres idênticos às dos fantasmas dos vivos, e se estes são produzidos pela alma humana, a mais legítima indução permite atribuir os fantasmas dos mortos à mesma causa, a alma, que a morte corporal não aniquilou. Esta continua, pois, a sua vida, e possui ainda uma substancialidade que perpetua seu tipo terrestre. Deve-se excluir a hipótese da alucinação, quando a visão de um morto possui um dos caracteres seguintes. 1. O fantasma, se é de conhecido do percipiente, mostra-se com sinais particulares, ignorados do vidente, tal como era quando vivo, feridas, cicatrizes, vestimenta especial, etc. 2. A aparição é de pessoa que o paciente nunca vira, a descrição, entretanto, que dela faz, é suficientemente precisa para estabelecer-lhe a identidade. Seria absurdo atribuir ao acaso a reconstituição fiel de um indivíduo, é preciso, portanto, que ele esteja presente, e não se trata de simples imagem, de uma espécie de clichê colorido, porque essas manifestações mostram um caráter intencional, revelador de uma inteligência. 3. A aparição dá uma informação cuja exatidão é ulteriormente reconhecida, ou relata um fato real, totalmente desconhecido do percipiente. 4.
podem-se obter, acidentalmente ou voluntariamente, fotografias desses fantasmas. 5. Muitas testemunhas são, sucessivamente ou simultaneamente, impressionadas pela manifestação do ser materializado. 6. Enfim, animais e homens percebem coletivamente a aparição. Todos esses fatos são inexplicáveis por outra forma que não a da ação direta do ser desencarnado. A telepatia entre vivos não se aplica a esses fenômenos, que são demonstrações diretas da imortalidade do eu. Daí resulta que as relações entre os vivos e os mortos são fatos naturais, que se produzem espontaneamente, quando as circunstâncias físicas e intelectuais o permitem. Não existe aí nem o sobrenatural, nem o maravilhoso, nem a intervenção miraculosa, há somente uma ação anímica, do mesmo gênero que a realizada entre vivos. Se a exteriorização do paciente prova a existência do perispírito durante a vida, o que as fotografias e os sinais do duplo não permitem duvidar, os mesmos fatos obtidos depois da morte do operador estabelecem, com a mesma força, a persistência do perispírito. Eis o que nos mostra a observação. Não esqueçamos que ela é feita por sábios, exigentes na escolha de testemunhos, que discutem os menores incidentes e que só admitem em sua coleção as narrativas que lhes parecem absolutamente repreensíveis. Assim, concebe-se que Durand de Gross possa ter escrito, sobre o assunto, o seguinte: 19. Início da nota do redator. 19. Durand de Gross, Le Merveilleux Scientifique, o maravilhoso científico, página 61. Fim da nota do redator. Se a existência distinta e independente de uma física e de uma fisiologia ocultas, ao lado da física e da fisiologia que conhecemos, pode inferir-se, logicamente, das cenas da telepatia ativa em que os autores são vivos, uma peremptória demonstração material nos é fornecida pelos atos telepáticos, que nossa razão se vê constrangida a atribuir aos mortos, apesar da aversão da ciência e das revoltas do preconceito filosófico. Porque, se com outro caso se pode, ainda, em desespero de causa, imaginar, como explicação do milagre telepático, não sei que propriedade nova da célula cerebral, capaz de produzir todas as fantasmagorias da telepatia, sem o auxílio de qualquer órgão ou veículo aparentes, é esta uma tábua a qual cessa de apegar-se o nosso racionalismo fácil, quando esse cérebro, que podia, em rigor, salvar as aparências, não é mais que uma polpa desorganizada e putrefata, ou mesmo um pouco de pó num crânio vazio do esqueleto. Tomo os deuses para testemunha de que os espíritas não dizem outra coisa, há meio século, e não é pequena vantagem ver ao nosso lado um espírito tão científico como o de Durand de Gross, um dos pais do hipnotismo e sábio fisiologista de primeira ordem. Continuo a citação. Sucede, justamente, que a Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres e a Redação dos Anais Psíquicos, de Paris, com o professor Richet à frente, organizaram um longo inquérito sobre os fantasmas das pessoas vivas, Phantasms of the Living, os fantasmas dessa classe, os únicos cientificamente admitidos, a princípio, mostraram-se uma raridade contristante, enquanto o que, pelo contrário, foi em legião que os fantasmas dos mortos se apresentaram no inquérito. E não é tudo, esses fantasmas do outro mundo, que não têm cérebro e, por consequência, células cerebrais, mostram-se, por uma bizarria singularmente paradoxal, de alguma sorte, mais vivos que os outros, porque são, pelo menos, mais ruidosos e movimentados, havendo os que têm o encargo de empurrar móveis, abrir portas, quebrar louças, partir vidros, bater em pessoas e feri-las, com grande natural desespero dos locatários e proprietários. Não há fugir, os fatos, quando os analisamos minuciosamente, põem-nos em presença de seres póstumos, que têm um corpo psíquico, pois que este sobre a matéria, mas, era preciso examinar de mais perto esses fantasmas, para conhecer-lhes a natureza,
porque as operações naturais são fugazes ou se produzem em circunstâncias tão comovedoras para as testemunhas, que é difícil a estas conservar um sangue frio suficiente que lhes permita notar com cuidado todas as particularidades do fenômeno. Aparições provocadas. Os espiritistas foram os primeiros a organizar sessões experimentais, em determinados lugares, e em dias escolhidos, para observar com êxito as aparições, rodearam-se das necessárias precauções. Desde que se soube que os médiuns podiam servir para as materializações, organizou-se um amplo inquérito, o qual se tornou frutuoso, por mais de um título. Não imaginemos que as aparições provocadas foram aceitas, desde logo, pelos experimentadores. Mesmo entre os espiritistas, furiosas polêmicas se levantaram. Todas as suposições, que ainda hoje se nos opõem, foram emitidas. Seria crível que um espírito, ou seja, um ser de essência imaterial, pudesse revestir um grosseiro corpo carnal? Tê-lo-iam apalpado? Porque se apresenta ele com roupas e, por vezes, que horror, com sobrecasaca e chapéu alto, de forma? Não é isso a prova de que os assistentes estavam alucinados ou vergonhosamente enganados por impostores? Tais objeções e muitas outras não fizeram parar os pesquisadores. As precauções tomadas contra a fraude foram inumeráveis. Ora, o médium era atado à sua cadeira, estando esta fixada ao chão, as pontas da corda ficavam fora do gabinete e eram seguras por um assistente, ora metiam o paciente num saco, que lhe amarravam cuidadosamente em torno do pescoço, por meio de cordas, cheias de nós, estes devidamente lacrados, ora, ainda, fechavam o médium numa gaiola, e, apesar de tudo, as aparições zombavam das peias com que acreditavam retê-las. Com Florence Cook chegou-se, mesmo, a lhe pregarem os cabelos a laçoalho. Percebeu-se, finalmente, que essas medidas eram absolutamente inúteis com vários médiums, os seres mostravam-se e desapareciam diante dos assistentes ou se lhes derretiam sob os olhos, e tinham poder bastante para vencer as precauções, porque, muitas vezes, desprendiam os médiums dos seus laços, sem lhes desfazer os nós, e sem que fosse possível compreender como operavam. 20. Início da nota do redator. 20. Ver a Revue Metapsychique, novembro e dezembro, 1922, página 162. Fim da nota do redator. Os que quiserem dar-se ao trabalho de compulsar os ricos anais do Espiritismo, poderão convencer-se de que, sob outros nomes, todas as hipóteses e teorias atuais foram discutidas pelos primeiros pesquisadores. Recorreram, a princípio, à imaginação sonambúlica do médium, atribuindo-se-lhe criações temporárias, que se mostravam aos assistentes. Seria uma sugestão que o paciente faria experimentar aqueles a quem uma longa expectativa e a obscuridade predispunham a essas alucinações. A arte humana não teve a prioridade da invenção. Tornou-se preciso modificar essa hipótese, quando se verificou, com segurança, que os fantasmas eram objetivos. Pretenderam, então, que tudo se esclareceria pela exteriorização do duplo e suas transfigurações. O médium captava na subconsciência dos assistentes os tipos sobre os quais modelava seu corpo fluídico, para lhes dar aparência de um ou muitos mortos conhecidos de algum dos presentes. Neste ponto é que ainda estão os sábios modernos, que não estudaram suficientemente o assunto, haja visto o professor Richet que, em seu tratado de metapsíquica batiza o fantasma com o nome de ectoplasma, este não seria mais que um fenômeno de diaplastia da matéria exteriorizada pelo médium. O exopsiquismo, a idioplastia, o psicodinamismo, o panpsiquismo, etc. não passam de expressões diversas para significar a mesma coisa. Apesar do engenho dessa acrobacia intelectual, tais teorias estão muito longe de bastar à explicação de todos os casos.
sucede que a aparição se exprime ou escreve em idioma desconhecido do médium e dos assistentes, e eis o exopsiquismo na água. Em outras circunstâncias, são 2, 3, 4 fantasmas que falam e se agitam ao mesmo tempo, ou fazem um concerto, em que cada qual tem a sua parte, e lá se vai a idioplastia, a menos que adotemos com um poder miraculoso. Enfim, certas identidades vêm estabelecer irresistivelmente a independência da aparição, como acontece no caso das aparições espontâneas. Que a ciência oficial caminhe com a mais extrema circunspecção nessas regiões, ainda tão pouco exploradas, nada mais justo, é de seu dever nada aventurar, e esgotar as possibilidades naturais, ou como tal pretendidas, antes de admitir causa tão imprevista. Mas os seus representantes têm o mau hábito de se pronunciarem muito categoricamente, antes de possuir uma experiência probante. Nós, os espíritas, que os precedemos de muito, temos o direito, apoiando-nos em nosso passado, de espantar-nos com a jactância deles, de lhes reprovar o ignorarem os resultados anteriormente adquiridos, de lhes dizer que suas interpretações são erradas, o que acabarão por verificar, quando tiverem experimentado por mais tempo. Sei bem que o progresso só se faz por degraus, que é necessário tempo para que a opinião pública se acostume às novidades, assim, é sem impaciência que espero a vinda de novos médiuns, com os quais se poderão continuar esses notáveis descobrimentos. Desde que os fenômenos são reais e que se verificam já um tanto por toda parte, é certo que se reproduzirão, e então triunfaremos, porque a verdade acaba sempre por impor-se. É o que se dá, atualmente, como iremos ver. Voltando ao objeto do presente estudo, notou-se pela fotografia dos fantasmas, os de Crookes, Aksakoff, Boltlero, etc., que eles têm formas reais, que durante a materialização possuem todos os caracteres dos seres vivos, como o talhe, o volume do corpo e outros, os membros, braços ou pernas são idênticos aos nossos. Eles andam, falam, escrevem. Quando se lhes toma uma das mãos, esta produz a impressão de mão humana comum. Não era isto, ainda, suficiente para o estudo das diferenças que existem entre o médium e a aparição. Era preciso que esta pudesse ser vista, muitas vezes, e em boas condições, para que se notassem as particularidades que fazem dela uma individualidade distinta da do médium. As experiências de Crookes, para só tomar um exemplo autêntico, respondem a essas exigências. Lembro as próprias palavras do célebre sábio, que operava em sua casa, com todas as portas fechadas. 21. Início da nota do redator. 21. Leis apparitiums materialiseis des vivantes et des mortis, tomo 2, página 493. Fim da nota do redator. Antes de terminar este artigo, desejo fazer conhecer algumas diferenças que observei entre a senhorita Cook e Katie. A estatura de Katie é variável, via, em minha casa, com mais 6 polegadas que a senhorita Cook. Ontem, à noite, estando com os pés nus, tinha mais 4 polegadas e meia que a senhorita Cook. Katie estava com o colo descoberto, a sua pele era perfeitamente doce ao toque e à vista, enquanto que a senhorita Cook possui no pescoço uma cicatriz que, em idênticas circunstâncias, se vê distintamente e áspera ao contato. As orelhas de Katie não são furadas, enquanto a senhorita Cook usa brincos. A cor de Katie é muito branca, e a da senhorita Cook é muito morena. Os dedos de Katie são muito mais longos que os da senhorita Cook, e seu rosto é também maior. Na maneira de se exprimirem há também notáveis diferenças. Para apreciar o valor dessas diferenças é bom lembrar-nos de que, em centenas de casos de desdobramento de vivos, que se tem verificado sempre por toda parte, observa-se que o ser exteriorizado é a reprodução absoluta do corpo físico do agente.
É esta uma regra que, pelo menos que eu saiba, não sofre exceção. Quando se obtém impressões ou moldagens do duplo de um vivo, quer com Eglinton, quer com Eusápia, é uma cópia anatômica do corpo real que a moldagem apresenta. Os menores detalhes do membro fluídico são visíveis. As saliências produzidas pelos músculos, as veias ou os ossos, os desenhos epidérmicos, tudo aparece como se houvesse operado em anima vili. Não se pode, pois, cientificamente, em razão das divergências assinaladas, ver no fantasma de Catilho duplo da senhorita Cook e, até prova em contrário, acreditarei que se trata de duas pessoas distintas. Vejamos, ainda, outras divergências. Quanto à estatura, pôde Crookes, por um processo engenhoso, convencer-se de que eram exatas suas apreciações anteriores. 22. Início da nota do redator. 22. Leis apparitimus materialiseis des vivantes et des mortis, tomo 2, página 496. Fim da nota do redator.